Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, seu Deus cristão. Oremos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria a todos. Boa noite. Bom, o tema de hoje eu venho estudando um pouco sobre os sacramentos e, como já vimos na aula passada, uma introdução, como o Padre Penido fala, do sistema sacramental. Eu resolvi continuar, no caso, entrando com o primeiro sacramento, que é o batismo, mas quando você começa a estudar, você vê que tem muita coisa. Tem muita coisa que dá para ser abordada. Então eu peguei aqui duas controvérsias que acho que vai ser bom para quem nos assiste pelo canal, né? E mesmo para nós, para rever alguns argumentos. Então o objetivo aqui com esse tema é fornecer alguns pontos para os católicos, que muitos são visitados, né, pelos protestantes, e eles vêm com algumas histórias, e aí muita gente acaba caindo nessa conversa deles, né? Então seria uma defesa para nossos amigos católicos, e também para aqueles que puderem, para combater os protestantes, né? No caso, nesse tema que é sobre o batismo. A bibliografia é do Padre Penido, esse livro que eu já citei na aula passada, e usei algumas pregações de um padre que eu vejo na internet. São coisas que a gente lê e não vê, né? E aí vem um padre, ele explica e fala, puxa, mas faz todo sentido, que eu vou trazer aqui também para vocês. Tá? Bom, só para retomar o que é o sacramento, nós já vimos, de maneira bem concisa, bem objetiva, é a definição dada pela Igreja, que é um sinal sensível, que é eficaz, da graça santificante. Todo sacramento tem essas três características, né? É um sinal sensível para nós, sensível no sentido que afeta a nossa sensibilidade. Visão, olfato, audição, tato, né? Eficaz porque faz algo, de fato faz alguma coisa. E no caso é trazer a graça santificante para a pessoa. No caso que estamos tratando do batismo, o sinal sensível aqui é a água. Ela faz o quê? Ela limpa. Corporalmente é uma coisa, sacramentalmente é outra, e nos torna santos. Graça santificante é aquilo que santifica, que torna então a alma de quem é batizado, torna a pessoa propriamente santa. Mas isso aqui é uma coisa bem sucinta. Sabemos que o agregado à matéria não é simplesmente a matéria que está aqui, a matéria é para simbolizar, mas ela ganha sua eficácia graças a uma coisa chamada palavra, né? Eu te batizo quando mesmo uma pessoa numa situação extraordinária, como por exemplo os enfermeiros que estão no hospital, tem os bebês na UTI, tem um bebê que está quase para vir a falecer. Mesmo um enfermeiro, se ele fizer aquilo que a Igreja quer, que é batizar a pessoa, que é torná-la salva, se ele disser, eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo, de fato ela é batizada, de fato ela recebe essa graça santificante, e se ele vier a falecer, ela vai para o céu direto. Né? O que ela limpa? Limpa é a mancha do pecado original, essa herança que nós temos de Adão. Não foi um pecado pessoal nosso, mas é pecado da natureza humana, já que a natureza humana estava encerrada em Adão. Adão é a nossa origem. Né? E nos torna santos como? Ora, pela doutrina da redenção, com o pecado original, nós perdemos a inocência, nós perdemos o estado de justiça. Com o batismo, nós nos tornamos justos perante Deus, nos tornamos filhos adotivos de Deus e, portanto, herdeiros do céu. Isso é a doutrina básica que a gente vê no catecismo, por isso que a gente recomenda o catecismo de São Pio X para as pessoas terem em casa, que fala sobre o batismo. É interessante que isso vem
bem de maneira resumida, bem sintética, quando o Nosso Senhor diz: quem não renascer da água e do Espírito Santo, aí você vê que tem um elemento material e tem um elemento sobrenatural, não pode entrar no reino dos céus. Isso é uma condição, então, um requisito primário, básico, né? É um princípio. Quem não renascer da água, ele está falando com Nicodemos aqui, ou seja, quem não for batizado, não tem como entrar no reino. E por isso que o Padre Penido ele coloca esse sacramento do batismo como o sacramento da regeneração. Vale bem essa palavra, né? Regenerar, né? Que é gerar novamente, é o renascer, é nascer de novo. Né? Porque nós estávamos em estado de morte, porque estávamos impedidos de entrar no céu, e agora é possível qualquer pessoa que for batizada a entrar no céu, a entrar no reino. Vamos abrir agora, vamos detalhar um pouco essa necessidade, né, desse critério, dessa lei que Nosso Senhor colocou. Isso quem colocou foi Nosso Senhor. Só pode entrar quem for batizado, ou seja, quem for renascido da água e do Espírito Santo. Então vamos ver com mais detalhes aí. E nessa perspectiva de combater os protestantes ou servir elementos de que possam os católicos se defenderem dos protestantes, então é que eu trago aqui várias passagens da Sagrada Escritura que vão dar fundamento, vão dar força para esse contexto que a gente vive, né? O protestante fala algumas coisas, começa a falar as passagens, convém que o católico também tenha essas passagens, né? Se não para se defender, mas se não também para atacar num eventual debate, né? Então, trago aqui uma passagem dos Atos dos Apóstolos, e está escrito lá: ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos no seu coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro disse-lhes: fazei penitência e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis então o dom do Espírito Santo. Aqui é muito claro que já pessoas, ou seja, no caso dos judeus que estão ali junto com São Pedro, recebendo os ensinamentos de São Pedro, ele exorta: vocês têm que se arrepender dos pecados que vocês têm. Vocês fizeram coisas erradas durante a vida, para serem salvos, para ter a remissão dos pecados, é necessário se fazer penitência, se batizar. Uma vez batizados, recebereis o dom do Espírito Santo. Uma outra passagem, na carta de São Paulo aos Romanos, ele diz: vós não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque nós fomos sepultados com ele, a fim de morrer pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. De novo, aquela questão de você deixar a vida anterior que você levava, deixar o velho Adão, e o batismo vem com isso, para lavar os pecados da pessoa, né? E aí sim você tem uma vida nova, e ele associa o batismo com nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, foi sepultado e depois ressuscitou. A gente vai ver que esses elementos aqui vão fazer a controvérsia que eu quero trazer aqui para vocês, né? Então, no primeiro caso, o batismo ele é necessário para a entrada do reino, vou colocar aqui, né? Perdão, para receber o dom do Espírito Santo, isso é necessário. O batismo é necessário porque nós vamos ressuscitar com o nosso Jesus Cristo, nós vamos ter uma vida nova. Uma outra necessidade que eu trago aqui, já que a doutrina católica diz que cada um de nós, ao sermos santos, nós seremos alter Cristos, seremos outros Cristos. Isso quem traz é exatamente o batismo. Lá na carta de São Paulo aos Gálatas: pois todos os que fostes batizados em Cristo, revestiste-vos de Cristo. Quem é batizado recebe como que um manto, né? Nós somos revestidos de nosso Jesus Cristo. Aqui a gente pode imaginar que é simplesmente como se revestir é colocar uma roupagem nova por cima, tal como Lutero falava. Lutero dizia isso, que na verdade todos nós somos pecadores e não temos jeito, mas a graça do Senhor vem e encobre isso aqui.
permanecemos em pecado, mas a graça encobre. Não é bem assim. A Igreja Católica ensina outra coisa. Mas aqui, esse revestir-se é um pouco mais forte. Não é um vestir-se corporalmente, externamente. É revestir-se internamente, espiritualmente. Tanto que, mais para frente, no capítulo... coloquei aqui no mesmo versículo. Em Colossenses. Na carta de São Paulo aos Colossenses, ele diz: revesti-vos de entranhas de misericórdia, entranhas de benignidade, entranhas de humildade, entranhas de modéstia, de paciência. Ou seja, não é uma coisa só exterior. A gente tem que se revestir de Cristo de maneira interior, de maneira intimamente ligado à nossa alma com o nosso Jesus Cristo. Então não é um simples pôr uma roupa por cima. É exatamente assumir a vida de Cristo na nossa alma. Então o Padre Penedo aqui, ele coloca essa ressalva de que revestir-se de Cristo é as nossas entranhas estarem com Cristo também. É uma coisa que não é só da boca para fora, não é só práticas exteriores, é uma coisa que a gente vivencia interiormente. Né? Tanto é que, lá em Gálatas, São Paulo tem aquela famosa passagem, né? Estou encravado com Cristo na cruz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, essa união é tão íntima, é tão forte, que se diz que não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. De fato, eu sou um outro Cristo. Quem faz isso é a graça santificante. Né? Todas as nossas ações passam a ter valor, ter um mérito infinito, tal como nosso Jesus Cristo. E vamos ver também um outro aspecto que mostra essa íntima ligação que existe. Ainda em Gálatas, São Paulo diz: tanto é que, para os olhos de Deus, não há mais judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Então, todo batizado, de maneira pessoal, ao ser batizado, ao ter a graça santificante, temos uma identidade, digamos assim. Claro, preservando nossa individualidade, mas temos uma identidade aí pessoal com Cristo. Nossa relação com o nosso Jesus Cristo é uma relação pessoal. Todavia, nós sabemos pela doutrina que ser um só em Jesus Cristo também é fazer parte da sua igreja. E aí vem a doutrina do corpo místico de Cristo. Nós somos membros desse corpo místico, nós fazemos parte desse corpo místico, cada um com sua peculiaridade, cada um com seus dons postos a serviço da igreja. Assim como existe a cabeça, existem os pés. Nenhum menospreza o outro. Mas todos contribuem, todos trabalham juntos para a Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica é Jesus Cristo na história. Então, se Jesus Cristo veio para converter e salvar as pessoas, a Igreja vai fazer isso, vai tentar converter e salvar as pessoas. E nós também temos essa incumbência, seja no âmbito pessoal, familiar, ou enquanto um grupo de leigos, ou um grupo de religiosos, ou no seu ápice, que seria seu sacerdócio. Né? Ter um sacerdócio para tentar converter as pessoas e salvar as pessoas. Então, isso quem faz é o batismo. Daí, o Padre Penedo coloca esse brevíssimo resumo, mas muito bem posto, que o batismo tem efeitos tanto em nível pessoal como em nível social. Em nível pessoal, sim, é um efeito negativo, porque ele limpa a pessoa, purifica. Você tirou do estado de pecado, tirou do estado de inimizade com Deus, purificou a pessoa, limpou do pecado original. Mas não só isso, né? Não é só uma questão de manter a pessoa nesse nível limpa. Seria entre aspas, seria uma justiça natural. Uma justiça sobrenatural que é a ponto de santificar, de elevar a pessoa. Santo Agostinho fala que a diferença entre uma pessoa batizada e uma pessoa não batizada é como se fosse a diferença entre uma pessoa e a pedra. De tão grande que é, porque afinal de contas, a graça santificante é a graça de Deus, é a vida de Deus. Tem valor infinito. Então a graça vem e nos eleva. Mantém nossa natureza humana,
mas nos eleva à indignidade. E tem um aspecto social também, que é exatamente, no mínimo, é fazer crescer o corpo místico. Toda vez que uma pessoa se converte ou que uma criança é batizada, o corpo místico de Cristo cresce, como tem que crescer até o final dos tempos. Assim como está dito que nosso Senhor crescia em idade e sabedoria. Assim também o corpo místico vai crescendo em idade, ou seja, em tempo, em sabedoria, quando ele vai explicitando a doutrina, como a gente está vendo aqui agora. São coisas que eu jamais saberia se não soubesse de um padre falando sobre essa doutrina. Não que não seja não que seja ruim saber apenas o catecismo, mas a gente vê que tem muito mais coisas, que vai se desdobrando, né? Muito bem, então aqui, posto em linhas gerais o que é o batismo, os efeitos dele, como se dá, aí surge a primeira controvérsia que eu trago aqui para vocês, que eu imagino que seja comum, na nossa realidade urbana talvez nem tanto, mas eu lembro quando criança eu já me deparei com isso, e alguns protestantes trazem uma primeira, uma impugnação aos católicos, né? Então, eles trazem o seguinte ponto, e é bem próprio de, vamos dizer assim, picuinha, né? Mas que tem que ser respondido, né? Eu, de pronto, não saberia responder, tanto mais com passagens da Sagrada Escritura. Como deve ser o batismo? Para nós é normal, tem que ser por, dito a palavra técnica, efusão. Eu não sabia que era essa palavra também. Ou é infusão, é efusão. Todos nós já vimos o rito do batismo. É quando tem uma criança, salvo engano também num adulto, né? Vocês derramam a água na cabeça do batizando, eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. Isso é feito de maneira solene numa cerimônia, mas também é feito extraordinariamente. Alguém está em perigo de morte, seja um bebê ou seja um adulto que se converteu, derrama-se água na cabeça dele. Chama-se batismo de efusão. Uma outra maneira, veja que a igreja também aceita, a igreja também considera como válido, é o batismo por imersão. Isso, os católicos do rito oriental, eles fazem esse batismo por imersão. Nós, o rito latino, ocidental, por efusão. Imersão significa o quê? O corpo inteiro tem que ser submergido na água, né? Tal como é muito provável, não está explícito, mas dá para a gente inferir que era o batismo que ocorria quando nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado, né? Esse é um batismo por imersão. E tem por aspersão, esse para mim eu não sabia que existia, mas que é simplesmente jogar um pouco de água, né? Não verter a água assim, mas jogar gotas de água na pessoa. É bem um aspergir, né? Isso também é uma maneira de se batizar. Num lugar que eventualmente tenha pouca água, você não consiga verter a água na cabeça da pessoa, pode aspergir, né? Então, dizem os protestantes que o único batismo válido é o por imersão. Por quê? Porque foi assim que nosso Senhor foi batizado. Eles se apegam nisso. E dizem que em nenhum lugar está escrito que poderia ser por efusão. É verdade, não está escrito. Mas também não está escrito que tinha que ser por imersão. Esse é o ponto fraco dos protestantes, né? Eles falam que só vale o que está escrito, mas quando você vai apertar um pouco, você vê que não está em lugar escrito, em local algum escrito que tem que ser por imersão. Você deduz que seja assim. Ok. E como vamos ver, o batismo por efusão também. A gente pode deduzir que seja. Ou seja, é plausível que seja, né? Porque também não há nenhuma proibição que seja de outra maneira, né? Bom, mas eles falam também o seguinte, mas olha só, se a gente for pela raiz da palavra, o que significa batismo? Pelo grego, de fato, o significado é banho, lavagem, purificação, tem o caráter aí de lavar, purificar, mas tem imersão, mergulhar ou submergir. A gente fica assim, puxa, mas é mesmo, né?
A igreja adota essa palavra porque deve ser, então, assim, por imersão. Então, será que estamos fazendo errado? Bom, aí tem um outro argumento que eles falam, olha, então, e de fato aconteceu, no dilúvio de Noé, a água subiu, submergiu e matou todos os animais e as pessoas que não estavam na arca. Isso é o símbolo, isso inclusive os padres da igreja usam isso como símbolo mesmo, do batismo. Por quê? A água vem e mata o pecador, mata o pecado. O velho homem, o velho Adão é morto, né? E é salvo ainda porque está na igreja. Então, de fato, parece ser esse o significado, né? Por isso que a igreja usa a palavra batismo. Depois tem, não sei se dá para enxergar bem, é a passagem de Moisés e o povo hebreu pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho é água, mas era vermelha, então é o símbolo do sangue redentor de Jesus Cristo. Ao se abrir, ao passar por ali, é a Páscoa, né? Ao passar por ali, os hebreus são salvos e quem estava perseguindo os hebreus, que eram os egípcios, morreram. De novo a figura do velho Adão que é morto, o pecado que é morto, e você consegue continuar a viver para a terra prometida. Né? Depois temos a famosa passagem do batismo de São João Batista, tanto que é o nome dele, São João Batista, para não confundir com São João Evangelista. Naqueles dias apareceu João e eram batizados por ele no Rio Jordão. Essa passagem pode, dada os costumes da época, talvez, se inferir, então, é o batismo dele, ele batizava no rio, né? E no rio era por imersão, era o costume da época. Bom, tem outra passagem, mesmo São Marcos aqui, e aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus abertos, e aí continua. E ao sair da água, então tudo indica que eles foram no rio, nosso Senhor Jesus Cristo estava no rio, e foi imerso nas águas do Rio Jordão. Ele, ao sair, aconteceu tudo aquilo. Então, essas passagens que eles usam, os protestantes, induzem a pessoa que não conhece, no mínimo, a ficar em dúvida. Puxa, é mesmo isso aí? Como é que eu vou rebater esses argumentos? Não tem como rebater, né? Dá para rebater por maneira simples com uma questão que eu falei, que não está explícito, não está escrito. Nenhum protestante pode responder que está escrito. Mas você fica meio ali hesitante. Puxa, e agora, né? Bom, para responder essa questão de como que é batizado, se é por imersão, existe um outro fato aí que os Atos dos Apóstolos nos trazem, capítulo 2, que é a famosa conversão de São Pedro. Quando São Pedro está pregando e está dito lá. Pedro disse-lhes, fazei penitência, e cada um de vós seja batizado. E os que receberam a sua palavra foram batizados. E ficaram agregados naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Veja, naquele dia que São Pedro estava pregando, isso foi provavelmente um milagre, né? Só com o poder da palavra. Houve uma conversão de 3.000 pessoas que foram batizadas. Fica difícil a gente pensar que 3.000 pessoas, em um dia, foram lá e foram imersas. Imersas onde? Onde que eles estavam? Eu não lembro da passagem onde que eles estavam. Eu não creio que eles estavam perto do Rio Jordão. Como é que você vai batizar por imersão 3.000 pessoas? Ficou difícil. Aqui é mais razoável supor que tenha sido, por exemplo, por aspersão. Aquela quantidade de gente, né? Seria o batismo por aspersão, usando água, como o nosso Senhor disse. Eu te batizo usando a palavra. Né? Então aqui, não dá para sustentar que seja por imersão. Esse é um argumento que nos ajudaria a colocar o quê? Não, essa não pode ser. Ou seja, não importa tanto aí o modo em você. Importa que seja com água. Isso sim. Importa que seja com a palavra, como o nosso Senhor mesmo disse. E depois, a todas as gentes, a todas as nações, e batizai-os em nome do Pai e do Espírito Santo. Isso sim é importante. A água vem como elemento simbólico. Simbolizar. Se é uma água volumosa que você pode submergir, ou uma água que você vai aspergir,
tudo bem, é água. Mas o que importa, então, é o símbolo, né? Daí o sistema sacramental que o Padre Píndaro nos fala. Um outro ponto é o caso de São Paulo, também em Atos, e diz lá, e tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as chagas e imediatamente foi batizado, ele, o carcereiro, e toda a sua família. Esse é um episódio que o São Paulo e Silas, eles estão presos, e ocorre um terremoto ali, a prisão é aberta. Esse carcereiro que tinha a incumbência de cuidar desses presos aí, no caso de São Paulo, fica com medo, ele pensa em se matar, São Paulo impede ele, fala, não faça esse mal. Mostrando que o suicídio é um mal. E aí começou exatamente a fazer apostolado com esse carcereiro, com o carcereiro. E uma vez que ele entendeu, ele quis, ele foi batizado, mas não só ele, foi a família do carcereiro também. Mas eles estavam numa prisão de noite ainda. Não tinha rio, não tinha um tanque de água, uma banheira. Onde que o carcereiro e a sua família foram batizados? É muito provável que não seja por imersão, é muito provável que seja por efusão. Derramar água na cabeça. E aí sim, né, uma família dá para você fazer em uma noite. Né? E está dito que toda a família dele foi batizada. Então, como é que se resolve isso aqui? Porque, afinal de contas, o termo batismo significa imersão. A igreja adotou esse termo para nomear o sacramento. E não só a igreja. Nosso Senhor disse, ide e batizai todas as gentes. Você fala, poxa, bom, então é para submergir todas as pessoas. Como é que fica essa aparente contradição? Então vem o Padre Penido, vem esse padre que eu ouço, e diz assim, olha, então, lá em São Mateus, está dito, na verdade, aqui é São João Batista falando, quando ele está ali no deserto preparando a vinda do Salvador do Messias, ele está pregando São João Batista, ele diz, eu na verdade bati-vos com água para penitência, mas o que há de vir depois de mim, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, o batismo de São João Batista é o batismo de penitência. Ele usa água, e ele submerge a pessoa na água. Mas o batismo de Nosso Jesus Cristo é um pouco diferente. Mas também é batismo, também é imersão. Mas imersão em quem? Não na água. É imersão no Espírito Santo. Então a alma da pessoa ela vai ser submergida na graça de Deus, por completo. Não só como um revestimento por fora, como o Lutero falava, mas nas entranhas também ela vai se revestir de Cristo. Então ela é inteira, corpo e alma, simbolizada pela água que cai, que limpa, mas a submersão, essa imersão é na graça de Deus, é no Espírito, no fogo. Tanto que aí, nós falamos, né, que a alma, após ser batizada, ela tem a graça santificante, ela adquire duas qualidades divinas, que nós simbolizamos pelo ferro em brasa. Ou seja, ela fica com o calor do amor de Deus e com a luz da verdade. Né? Graças a quê? A essa imersão no Espírito. E São Paulo, na Epístola aos Romanos, diz, porque nós somos sepultados com Ele, a fim de morrer pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. É bem a imagem de que, como Cristo morreu, pessoalmente, nós, sacramentalmente, no batismo, também morremos com Ele. Fomos sepultados com Ele. E depois Ele ressuscitou, e temos a esperança de ressuscitar no final dos tempos também. Né? Então, aqui se mostra que não é na água que isso acontece. É com a graça santificante, essa imersão no Espírito Santo. Porque a gente fica com fogo também. Tá? Então aqui, a igreja muito bem usa o batismo, mas porque mostra que a pessoa por completa, ela é transformada, mantendo sua individualidade
mantendo sua natureza humana, mas é transformada de maneira a que a gente é tão mais importante quanto uma pessoa em relação a uma pedra, né? Mas não é submergindo na água. A água é um símbolo, ela simboliza. Qual a eficácia que ocorre? É nosso ser inteiro, ele é transformado, ele recebe a graça santificante. Essa é a primeira controvérsia, então. Tem uma outra agora, que eu trago, que é comum também os protestantes virem e impugnarem os católicos. Qual que é a segunda controvérsia que é trazida? A segunda é permitido batizar crianças? Tem muitas seitas que não aceitam batizar crianças. Dizem que não precisa, ou mesmo que não pode. Por quê? Porque está escrito que é somente os adultos que devem batizar. Qual é o argumento que eles trazem? Qual é o motivo que eles trazem? Esse aqui também, na ocasião que me deparei com aquilo, eu falei, puxa, mas pela doutrina a gente sabe, mas como é que a gente mostra para os protestantes com a Sagrada Escritura? De fato, eles trazem a seguinte passagem de São Marcos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. Bom, uma criança, um bebê, não tem como crer. De fato, ficaria impossível ele ser batizado. Porque aqui, o Senhor Jesus Cristo está aqui dando uma ordem aqui. O que crer e for batizado, esse será salvo. Um bebê não pode. Então, dizem eles, tá vendo? Só adulto. No mínimo, tem que ter uma criança que tenha um uso da razão ali. Mas um bebê jamais. Outra passagem que eles alegam. E depois, ensinai todos os agentes, batizando-as em nome do Pai e do Espírito Santo. Ensinai. Como é que a gente vai ensinar um bebê? Como é que a gente ensina a criança de 1 ano, 2 anos, sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, sobre o Salvador, sobre a redenção? Realmente, não tem como ensinar. Então fica difícil. Então, de fato, não tem por que batizar a criança. No mínimo, não tem porquê. Não é uma proibição. Como é que a gente soluciona isso aqui? E lembrando, lá atrás também tem as passagens que falam. São Pedro exortou as pessoas, né? Fazei penitência, arrepender de vossos pecados. E aí as pessoas foram batizadas. Então, primeiro elas se arrependeram. Como é que uma criança vai se arrepender de um pecado que ela nem sabe que existe pecado, que ela nem sabe o que é? Como é que ela vai se arrepender? Então, também, uma criança não teria por que ser batizada. Pois é, então. Esse é o argumento que é colocado depois. Uma família judia, uma família é sabido que era grande. Famílias numerosas têm crianças. Se foi batizada toda a família, está dito, é toda a família. Podia ter uma família que não tivesse crianças? Podia. Mas podia ter crianças? Podia. Se foi toda a família, então a criança vai ser batizada. Exatamente, está implícito aí. Não está explicitamente dizendo. Não está explicitamente dizendo batizai todas as gentes, menos as crianças. Batizai todas as gentes, se forem adultas. Isso não está escrito. Você não consegue deduzir também que é só adulto. Por essa passagem, ok, vamos ver. Mas naquela passagem do carcereiro, e tem outras, hein? Tem outras. De Cornélio, de Estéfanas, de Lídia. Se diz que e toda a casa, a primeira pessoa ali foi batizada, Lídia, Estéfanas, no caso do carcereiro, foi batizada, depois está dito assim, e toda a casa foi batizada. Na casa, o seu nome da família, é razoável supor que tivesse crianças também, que foram batizadas também. Então, vamos ver aqui a solução que a gente colheu. Bom, o primeiro argumento é de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. É aquela passagem famosa em que muitos meninos foram apresentados a Nosso Senhor. E os discípulos em volta achavam ruim. Falavam assim, não, tira daqui, né? Aqui é conversa de adulto, né?
Então, Jesus, porém, disse-lhes: deixai os meninos e não queirais impedi-los de vir a mim, porque desses tais é o reino dos céus. Então, é muito engraçado ver o padre falando, e você pensa, fala, os protestantes impediam as crianças de irem para Jesus Cristo. Impedem Jesus Cristo, né? E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: deixe eles virem. Né? Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus como menino, não se entrará nele. Então, esse é o primeiro indicativo de que, não, o batismo não torna filho adotivo de Deus, não é para receber a graça santificante, torna a pessoa justa. Ok, ela não teve pecado, é uma criança, não tem uso da razão, ela tem pecado original. Isso aqui é um impeditivo de se encontrar com Deus. Então, se eu estou falando, não impeça ela de vir a mim. Ou seja, então, tem que ser batizado para ir para Jesus Cristo. É ele que está falando. Solução 2. Aqui é bem mais interessante. Então foi Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, São João Batista, para ser batizado por ele. Mas olha que interessante. Mas João opunha-se dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? São João Batista estava pregando na ocasião o batismo de arrependimento. Arrependei os nossos pecados, fazer penitência. Tá dito. E aí ele batizava no Jordão. E aí vem Jesus Cristo. Nosso Senhor tinha pecado? Não tinha pecado. E com razão, então, ele fala: não, peraí, eu que devo ser batizado, você não, né? Curiosamente, Nosso Senhor responde: deixai por agora, pois convém que cumpramos assim toda a justiça. Ele então deixou. E depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Então, se é verdade, tirando até a questão do pecado original, hein? Não vou entrar nem nesse mérito. Se é verdade que uma criança, um bebê, não tem pecado, não tem por que se arrepender e fazer penitência, quanto mais Jesus Cristo. E se Jesus Cristo quis ser batizado, então, quem pode o mais, pode o menos. Quanto mais então uma criança. Então, Jesus Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos. Ele mesmo que não tem o pecado, nem original, ele foi batizado. Então, está errado o argumento protestante dizer assim que as crianças não têm pecado, logo não precisam de batizado. O batismo, de fato, uma das funções é apagar o pecado original. Se for adulto, é para perdoar os pecados. Mas não é exclusivamente essa função. Tem outra função também, que é o que é dado depois dessa passagem aqui. E depois que Jesus foi batizado, saiu logo da praia. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descer, como pomba, e vir sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado. Após o batismo de uma pessoa que não tem pecado nenhum, e é mais, né, que é o próprio Deus, feito homem. Após o batizado dele, aconteceram 3 coisas. Os céus foram abertos, o Espírito de Deus desceu, e ele é o Filho amado. Que é exatamente o que a igreja nos ensina, que quando você é batizado, você não tem mais o pecado original, você tem direito agora, você pode entrar nos céus. A porta do céu está aberta agora. O Espírito Santo desceu sobre você, a graça santificante. Você agora é justo, você agora é santo. E mais, você agora é filho. Só não é filho por natureza porque você não é Deus. Então você é filho adotivo. Tal como nosso Senhor Jesus Cristo é. Que Deus Pai declarou ali. Então, com o batismo, mais do que se revestir por fora, nas entranhas, nós nos parecemos com Jesus Cristo a ponto de Deus ver, não agora um pecador, não agora uma criatura que ele fez. Agora ele vê o próprio Filho. Tal como eu lembro uma parte que eu gostei muito quando eu li no tratado, quando
Jacó, ele é preparado por Rebeca. Então se diz lá que a mãe, Rebeca, faz um guisado com a caça que teve, e aí coloca pelos no braço, né? O cheiro, os aromas das cabras, né? Não sei. E diz que Isaías chama. Esaú, vem aqui, para te dar a bênção. Aí ele responde, já vou, meu pai. Aí está dito lá assim, ele ouviu a voz e falou assim, mas essa voz não é Esaú. Vem aqui que quero te dar um abraço. Aí diz que então, ele pega no braço, que está peludo, como Esaú era, dá um abraço nele, vê que o cheiro é de Esaú, fala, não, a voz não é, mas é Esaú. E dá a bênção da primogenitura para Jacó. Né? Então o São Luís de Montfort comenta, né? Apesar de ser a voz de um pecador, nós, as boas obras feitas, o cheiro de santidade, meio que engana Deus ao Senhor e nos vê como o filho dele, primogênito. Qual o filho dele? Jesus Cristo. Somos outros Cristos, como Cristo é. E a importância da mãe, simbolizada por Rebeca, é a Nossa Senhora que nos prepara isso. Né? Um outro paralelo seria a mãe igreja, a Santa Madre Igreja, que nos prepara. Para nos deixar assim, praticamente iguais, a ponto de Deus olhar para nós e, embora ouvir a voz do pecador, nos reconhece como filhos dele. Solução 3. Todos sabem que os judeus, havia uma cerimônia que marcava a aliança do povo judeu com Deus, que era a circuncisão. E toda criança que nascia, no 8º dia, era circuncidada. Até nosso Senhor Jesus Cristo passou por isso. Ele foi apresentado no templo e foi circuncidado. Toda criança era assim. E aí, São Paulo, em Colossenses, ele traz essa imagem também, ele resgata essa imagem, e diz lá, portanto, assim como recebestes Jesus Cristo, também nele estáis circuncidados, com uma circuncisão não feita por mão de homem. Não é a circuncisão dos judeus que eu estou falando, que é no corpo, mas no despojo do corpo da carne, na circuncisão de Cristo. Ora, a antiga aliança era marcada pela circuncisão. E era uma imagem da nova circuncisão que ia ter com a nova aliança. Qual a nova aliança? Qual que era a marca da nova aliança? É o batismo. Tanto que lá atrás eu coloquei a citação que Nosso Senhor disse: quem não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino. Então, essa é a marca. Agora a circuncisão, ela não é corporal. Ela é na alma. Se lá atrás os judeus circuncidavam as crianças, por que não agora também? Só que a circuncisão agora não vai ser material, vai ser espiritual, é pelo batismo. Então a criança também pode ser. Ela também vai receber essa marca da nova aliança, que é do Novo Testamento, que é trazida por Jesus Cristo. Então, faz todo sentido que a criança também passe por isso aqui. Não há porque se foi lá assim, aqui não vai ser. Solução 4. Essa também aqui é bem interessante. Vai bem meio que na linha do carcereiro que foi batizado e toda a sua família. Está dito lá, aquela passagem de São Pedro, que ele diz: fazei penitência e cada um de vós seja batizado. Ok, isso aqui é para adultos. Muito claro, óbvio, né? É para adultos. Fazer penitência e cada um de vós seja batizado. Em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Ok, para adultos. E batizados, vocês sabem, vocês vão receber os dons do Espírito Santo. Porque a promessa da salvação, da redenção, a promessa lá feita a Abraão, é para vós e para os vossos filhos. Então, as dádivas, as graças, não são para vocês apenas. É para vocês, que tem que se arrepender,
dos pecados, fazer penitência, mas também é para os vossos filhos. Ou seja, então está estendido aí. E filho aqui, não está dizendo e para seus filhos maiores de 18 anos. Não tá impondo aí, são seus filhos. Qualquer um, então. Ele também tem direito às promessas, às graças da promessa. Né? Aliás, isso aqui é interessante, né? Porque isso me lembra, eu estava fazendo a aula, isso me lembra uma discussão parecida, né? Que hoje em dia se tem. Acho que isso aqui é bem a parte espiritual de uma coisa material que nós temos hoje em dia, infelizmente, que é que fica discutindo quando que a criança é ser humano, né? Quando que é pessoa. É depois de 3 semanas, é depois de 12 meses? Quando que é criança? Por quê? Porque se for até tal data, um monte de célula, a gente pode abortar, né? Mais ou menos isso aqui, né? O protestante está discutindo assim, que quando que ele pode receber o batismo, quando ele pode receber uma graça de Deus, depende da idade, aí é você que determina a idade, então, acho parecido com, seria um aborto espiritual isso aqui, é impedir que a alma redimida por nosso Jesus Cristo vá para ele, pelo batismo. Né? E aqui a solução 5 é aquela que o Ângelo havia comentado, trago aqui a passagem de Atos dos Apóstolos. Eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. E pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa. Estavam na casa, estavam no rio. Bom, salvo engano, não conheço, mas acho que não tinha banheira na casa dos judeus naquela época. Não sei como que era, né? E tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as chagas e imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Então, não só ele adulto, mas os outros também. Eu não coloquei aqui, só faltou um slide falando do seguinte. Mas... Ok, então a criança pode ser batizada, mas o Senhor, ele exige que tenha a fé, que haja uma crença nisso, né? O crer. Creia e seja batizado, né? Você pode batizar a pessoa materialmente, mas ela não crê, tem que acreditar. Ora, aí qual é a resposta para isso? Tem vários milagres que são relatados que a fé não é da pessoa que está recebendo a graça do milagre. Muitos milagres ali é a fé dos amigos ou da mãe. A mãe é que vai lá, tem fé, nosso reconhece isso, que a fé da pessoa existe ali, por causa da fé da pessoa é feito um milagre. Assim também, então, é a fé dos pais, porque eles foram ensinados, eles acreditam. Então, como eles foram ensinados e eles acreditam, eles têm a fé, eles entendem que a graça é para todos, para toda a família. Então, vou batizar meu filho também. Se você que tem fé acredita que ao batizar os céus se abrem, o Espírito Santo desce e você se torna um filho perante Deus, eu quero que meu filho tenha as portas do céu abertas, eu quero que meu filho receba o Espírito Santo, eu quero que meu filho seja filho de Deus. Então, faz todo sentido que é a fé da pessoa, como fala aquela palavra, é suficiente, né? Supre a falta de fé do bebê, que de fato não tem, né? Mas a fé dos pais, então, que é suficiente para que a criança seja batizada. E ela de fato é batizada, e ela recebe a graça santificante. E ela tem acesso ao céu agora. Né? Que eu lembro dessa parte aqui, é interessante porque repare que ele fala, ensinai todas as gentes, batizando-as. E depois de batizar, ensinando-as a observar todas as coisas. Então aqui o comentador diz o seguinte, que é interessante. Olha, ensinai todas as gentes, todas as pessoas. Você vai ensiná-las. Elas vão batizar-se, adultos, e vão batizar as crianças também. Ela, enquanto adulto, ela recebeu vários ensinamentos, ela já entendeu muita coisa, ela já sabe andar por si própria. Então ela vai ser batizada, eventualmente ela vai cometer pecados, ela vai ter a confissão e a vida que segue. Mas se já ensinou,
depois de batizar, por que tem que ensinar ainda? Repara a frase, ensinar todos os agentes, batizando-os, vírgula, ensinando-os a observar todas as coisas, depois de ser batizado. Aqui, o comentador fala, olha, eu batizo uma criança, ok, se ela vive até a idade da razão, eu preciso continuar a ensiná-la. Eu vou ensinar o quê? Aí eu vou ensinar os mandamentos. Ela observar todas as coisas, para ela receber a primeira comunhão e assim a vida que segue. Então, se não fosse assim, não precisaria ensinar de novo um adulto. Ele já recebeu. Você ensinou, ele teve fé, foi batizado. Pronto. Tá bom. Mas aqui não, aqui está dizendo que depois de batizar, eu volto a ensinar, a observar todas as coisas que nosso Senhor Jesus Cristo mandou. Olha, isso aqui não é para um adulto. Ele recebeu isso antes. Tanto que na preparação para o batismo de um adulto, ele tem que confessar o credo, ele tem que saber os mandamentos. Né? Aqui não. Para uma criança, você tem que voltar a ensinar. E é o que a gente faz mesmo, né? Depois de crescida, chegando à idade, aí sim, com a idade da razão, recebe chamada catequese, o batismo, e é a primeira comunhão. Né? Então, conclusão. Com relação ao batismo, a forma de batizar, a igreja reconhece as três formas, mas ela, por regra, no rito latino é por efusão, no rito oriental é por imersão, mas ela reconhece. E se os protestantes insistem que seja por imersão, a gente pode até dar uma cutucada neles e falar assim, olha, você está o quê? Querendo só o batismo de João Batista, né? E João Batista que fazia por imersão. Então você não está querendo o que Nosso Senhor quis, de batizar todos os agentes. Como São Pedro batizou 3.000 pessoas. Você está querendo, colocando um outro impedimento aí. Porque onde não tiver rio, um tanque, então você não vai batizar ninguém. Não dá, né? Infelizmente, a gente vê na internet até padres, rito latino, seja com adultos, seja com criança, fazendo a imersão lá. Né? Fica todo mundo rindo, achando engraçado, né? Uma coisa tão séria que é receber a graça santificante, se tornar filho de Deus, poder ir para o céu, né? É tratado de maneira assim bem mundana, né? Como se fosse um evento social divertido. E conclusão sobre o batismo da criança. Aqui essa formulação do Padre Penedo eu achei muito, bem, expressa bem, né? Pecador em Adão, todos os homens, sem culpa pessoal, que foi um pecado da natureza, só pelo fato de nascer. Todos nós somos filhos da ira, né? Filhos do pecado, porque nós nascemos, por natureza, com o pecado original. Mas sem culpa. Ora, essa mesma pessoa é salva em Cristo, sem esforço pessoal, só pelo fato de renascer. Renascer como? Pelo batismo. Então, assim como nós nascemos sem uma culpa pessoal, mas já não temos jeito algum do céu, é conveniente também, então, por paralelismo, que uma criança ela receba, sem esforço dela, é o esforço dos pais, é o esforço do padre, é o esforço de alguém, que seja salvo, ou seja, ela possa entrar para o céu só pelo fato de renascer, pelo batismo. E uma outra formulação, bem bonita também, e aí vem aquele paralelo, né, entre a vida natural com a vida sobrenatural. No seio da mãe, a criança vive da mãe. No seio da Santa Madre Igreja, a alma da criança vive espiritualmente da fé dessa mesma igreja. Essa fé da igreja supre a falta de fé dela, a ponto dela poder receber o batismo e ser salvo. Tá bom? Era isso. Foi uma coisa bem curtinha, só para ter uma lista de passagens da Escritura para a gente poder se defender dos protestantes. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa
nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.